Tendo começado bem, nós não podemos terminar mal, mas muitos terminaram mal. Hoje eu vim falar sobre a parábola do semeador, em especial. Vocês provavelmente já ouviram ela alguma vez na vida, e se não ouviram, com certeza irão ouvir. Mas basicamente o que acontece é que foram lançadas diferentes sementes, e cada semente caiu em terrenos diferentes. E então foi dito no final o terreno ideal que nós deveríamos cair, que é o terreno fértil. Mas uns foram sufocados pelos espinhos, pelas preocupações dessa vida. Uns não tinham raízes profundas, não foram capazes de crescer. E quando veio as tempestades, as dificuldades da vida, esse terreno rochoso, que era o coração dessas pessoas, fizeram com que logo essa semente morresse também. Aonde nós estamos? Em qual situação nós estamos? Será que nós estamos sendo o solo fértil? Hoje é a nossa reflexão exatamente sobre isso. Eu vou continuar com vocês aqui num versículo, lendo com vocês. Mateus 13, do 3. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol, secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outros caíram em solo fértil, e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí vai continuar um pouco mais para frente, no versículo 18. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Versículo 20. Aos que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem, sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo elas sufocadas pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Eu queria atentar para essas duas partes aqui em específico, enquanto a gente está analisando. Uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Isso é falando sobre as sementes que caíram num terreno rochoso. E aí tem a continuação, né? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. O que chama a atenção aqui é que a gente vê, por exemplo, no terreno rochoso, que eles receberam a mensagem com alegria. E quantas pessoas não recebem a mensagem às vezes com alegria? Quantas pessoas não começam a se envolver com Deus, que recebem a mensagem com grande alegria e começam então a se desenvolver na fé e tal? Só que a gente percebe então um final triste, por não terem raízes profundas. Elas logo murcham, elas logo são caídas, elas caem, elas morrem. Essa fé morre quando enfrentam dificuldades e perseguições, os problemas. Lembra quando Jesus disse, né, em relação a construir a casa na areia ou na rocha? Sabe, muitas vezes a gente imagina uma pedra, né? Tipo, a gente pega a pedrinha assim e imagina a casa aqui em cima. Mas sabe, se você pegar, faz muito sentido você analisar dessa forma, que tem a terra, a superfície. Se você pegar alguma coisa e botar lá, aquilo lá é raso, não tem tanta firmeza. Mas conforme você vai cavando mais profundo, você encontra rocha, você encontra terras mais duras, né? Você encontra rochas. Sei lá, você consegue firmar a sua casa, a sua estrutura. Da mesma forma, nós precisamos firmar a nossa fé nas profundezas do Evangelho, na profundeza de Deus, conhecer a Deus de uma forma mais íntima e mais profunda e caminharmos com Ele. A gente não pode se tornar mais uma pessoa que, tendo começado bem, tendo recebido com alegria a mensagem, deixou que essa mensagem morresse por não estarmos profundos o suficiente. Nós não podemos também ser o terreno espinhoso, que as preocupações dessa vida
a sedução da riqueza e outros prazeres, outras coisas, foram considerados mais valiosos, mais preciosos do que o Evangelho e a verdade, que é o único caminho, a verdade e a vida, e a única fonte de vida eterna, que é a salvação. Esse grande privilégio que nós temos de sermos reconciliados com Deus e de sermos filhos de Deus. Porque antes nós somos criaturas, nós não merecemos ser filhos de Deus, mas por meio de Cristo Jesus nós somos adotados. Essa é uma verdade do Evangelho, que nós mesmo falhando com Deus, Deus fez um plano de redenção para nos salvar. Então hoje a reflexão que nós temos é essa. Saul, ele começou bem, se você for olhar os livros, vai dizer a história de Saul, ele era um homem respeitado, ele era um bom homem, um homem forte, diz as características e as qualidades dele. Mas nós conhecemos o final dele. Nós reconhecemos o final de um homem caído. Muitos homens começaram bem na Bíblia. E muitas vezes eles terminaram mal. Alguns conseguiram se arrepender no meio do caminho. E então foram até mesmo exaltados em relação a isso. Mas alguns, infelizmente, não. Então que hoje a gente tenha essa reflexão em nossa mente. A reflexão de que nós somos a terra fértil. Se fosse crime ser cristãos, que se fosse crime sermos terras férteis do Evangelho, nós seríamos presos. Que provas teriam contra nós? Porque existem pessoas que literalmente dão a vida pelo Evangelho no mundo. A igreja é perseguida. Pessoas que preferem morrer do que negar a Deus. Pessoas que arriscam a vida para poderem cultuar e ir na igreja em comunhão. Enquanto muitas das vezes a gente despreza a oportunidade de estarmos juntos com nossos irmãos, cultuando e louvando a Deus. De levarmos aquilo que nós fazemos no nosso coração e nosso secreto, que é a constante adoração, porque você não adora só quando você louva. A sua vida é uma adoração. Você é cristão em tempo integral. E isso precisa ser uma verdade na sua vida. Mas quantas vezes a gente despreza isso? E eles arriscam a vida para isso. Tem histórias de grupos que literalmente tacaram fogo dentro do local onde eles se reuniam. Mas como a Bíblia era uma coisa muito escassa e valiosa, eles se amontoaram em cima da Bíblia para não permitir que a Bíblia fosse destruída, para preservar aquela Bíblia, para que os próximos irmãos fossem capazes de usufruir daquela Bíblia. Enquanto às vezes a gente despreza o privilégio que nós temos de viver aqui num país maravilhoso, onde que nós podemos adorar a Deus livremente, e nós mesmo assim não valorizamos muitas das vezes essa oportunidade. Não buscamos conhecer verdadeiramente a Deus ou ler as Escrituras. Como alguém pode amar a Deus, como alguém pode conhecer a Deus e ser cristão, mas não conhece nem a base da fé, não conhece o livro mais importante que existe no mundo para ele e para a humanidade, que é a Bíblia. Que essas verdades inundem o nosso coração. Já tem um vídeo aqui onde eu falo sobre o WhatsApp de Deus. Nele eu falo um pouco sobre dicas para você ler a Bíblia. Então eu vou incentivar novamente. Porque o que nós precisamos é de uma boa teologia, é de um entendimento profundo do Evangelho, para que nós tenhamos nosso caráter transformado, para que a gente viva e pratique o Evangelho. Porque o mundo precisa não só de cristãos, mas de verdadeiros cristãos, pequenos cristos, que realmente vivem a palavra e a manifestam. Porque esses são capazes de mudar o mundo inteiro. Então, seja a terra fértil e não a de rochas ou a de espinhos. Essa é a mensagem de hoje, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador estejam com cada um de vocês, e a misericórdia dele que se renova a cada dia os alcance não só hoje, mas para todo sempre. E enquanto há vida, há esperança. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. E então, venha reverberar cada vez mais e nós possamos alcançar o mundo inteiro para a honra e glória de Deus. Até a próxima.
Olha eu aqui de novo, passando aqui para lembrar você de se inscrever aqui no canal, para você estar abençoando aqui o nosso trabalho aqui e fazendo com que essa mensagem seja levada para cada vez mais pessoas aqui no YouTube e alcance pessoas que não conhecem o Evangelho e também aquelas que conhecem o Evangelho, para que elas sejam incentivadas a serem luz aonde quer que elas estejam, seja na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Lembrando que somos embaixadores de Cristo em tempo integral. Então conto com você para espalhar essa mensagem e juntos alcançarmos o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo então com todos os seus amigos, com toda a sua família e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e também conhecer um pouco melhor a minha forma de pensar e alguns conteúdos extras que é só disponibilizado naqueles outros lugares. Então, te espero para o próximo vídeo e que Deus te abençoe.